Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito, no capítulo 2. Tito fica depois de Timóteo. Capítulo 2, verso 11. Pequeno, grande versículo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Todos acharam? Amém. Antes de Hebreus, antes de Filemão, Tito. Vamos ler? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos descer. Gostaria de falar sobre a graça esta noite. Enquanto orava, eu citei a graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém em vão se glorie. Não existe nada que nós façamos que seja capaz de nos salvar, porque todos pecaram. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. E o que é a graça? É o favor que você não merece. Foi de graça, você não merece aquilo. Nós não tínhamos como voltar à presença de Deus. Nós estamos numa terra estrangeira, peregrinos. Nascemos, nós somos o único bicho que está em desacordo com a natureza. Não dá para perceber isso, não? Nós somos uma anomalia da natureza. Nós somos uma praga. Quando você voa e você vê as cidades por baixo, parece uma grande ferida aberta. As cidades no meio, do lado você vê talvez um lago ou uma mata, e no meio aquelas luzes como uma grande ferida. Nós somos uma praga nessa terra. Nós estamos matando o planeta. Nós estamos destruindo a terra. Nós, os seres humanos. Qualquer animal vive no mundo sem mudá-lo, sem matá-lo. Mas o ser humano, onde ele vai, ele destrói. É como o caminho onde o homem passa, não nasce nada. Mas o caminho que os animais de casco passam, né? Diz que você ainda nasce capim, nasce coisas. Nós estamos fora do padrão original de Deus. Nós saímos da presença dele. É fato. E o que nós precisamos? Voltar à sua presença. É só isso e tudo isso. Me recordo da história de Moisés. Moisés era um filho de Deus, da promessa, descendência de Abraão. E ele nasceu no Egito, foi criado por uma princesa egípcia. E ele não sabia, não tinha experiência com Deus, mesmo sendo herdeiro. É o caso de muitos de nós. Nascemos, não sabemos quem nós éramos, mas em um dado momento nós encontramos que nós somos a descendência de Deus também, somos filhos e filhas de Deus. Moisés em sua vida teve seus erros, mas em determinado momento, mesmo sendo filho de Abraão, ele não andava correto. Ele tinha o sangue de Abraão, o sétimo a partir de Abraão. Moisés, em seus primeiros 40 anos, viveu uma vida longe de Deus. 40 anos longe de Deus, tendo o sangue de Abraão, sendo herdeiro
mas não conhecia a Deus. Então ele sabia que o povo era escravo, e certamente ele conhecia, porque havia um túmulo de José no Egito, mostrando que eles vieram convidados para o Egito e que eles um dia sairiam do Egito, porque o próprio José, antes de morrer, falou sobre isso, e Abraão também havia dito, como recebeu de Deus, que sua nação, seu povo, seria peregrino numa terra estrangeira durante 400 anos. Então Moisés conhecia as profecias. Significaria dizer para nós que ele conhecia a Bíblia, conhecia as promessas. Mas Moisés não tinha uma experiência real com Deus. Em seus 40 anos de vida, com toda a sua filiação, seu parentesco com Abraão. Isso seria comparado a quantos anos em uma denominação? Isso seria comparado ao quê? Se você diz, eu sou de uma igreja, eu sou daqui ou dali, você pode ser o quanto for e não conhecer a Deus. Como Jó, quando disse que conhecia a Deus de ouvir falar. Quando Jó disse isso, vai ver como ele vivia. Ele oferecia sacrifícios até pelos pecados que seus filhos poderiam ter cometido e não confessaram. Jó era um homem próspero na terra. Jó tinha vida organizada. Jó estava tudo bem com ele, servia a Deus. Mas quando veio os problemas, depois ele disse, te conhecia de ouvir falar. Veja a vida de Jó. Se Jó conhecia a Deus de ouvir falar, e nós hoje? Assim Moisés conhecia todas as histórias. A história de Abraão, a história de Jacó, de Isaac. Ele conhecia a história de Noé. Mesmo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés contou essas histórias. E quando foi que ele as ouviu? Ouviu de seu pai, dos anciãos. Mesmo o livro de Jó, alguns dizem que foi o mesmo Moisés que escreveu. Ele conhecia toda a teoria, mas não conhecia Jesus Cristo. Não conhecia a Deus. Até que um dia, ele foi criado, poupado do martírio, jogado no rio, num cesto onde havia muitos crocodilos, e até hoje o Rio Nilo tem crocodilos ali, grandes animais. Deus o poupou da morte com um propósito. Ele era para ser o libertador do seu povo. Então ele tentou de todas as maneiras libertar o povo. Ele era um general, ele era um homem inteligente, mas ele não conseguiu resolver nada. Ele tinha toda a teoria, ele era um homem inteligente, ele tinha condição financeira, ele estudou nas melhores faculdades que haviam no mundo, ele viveu como o filho da maior autoridade do mundo naqueles dias. Seria porque ele era filho de Faraó, ou neto, filho da filha de Faraó. Mas com tudo que ele adquiriu, ele não tinha uma experiência com Deus. É fato. Então, ele foi para o deserto fugido, porque em sua ânsia de acertar, ele matou um homem. Talvez foi legítima defesa, mas ele sentiu-se fracassado e fugiu. Não é o nosso caso. Em muitos momentos nos sentimos fracassados e fugimos. Queremos jogar tudo para cima. Foi o que Moisés fez. Porque há horas difíceis, o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, disse, Pai, passa de mim esse cálice. Tem hora que não dá para levar. É necessário que alguma coisa aconteça. E quando a vida se torna difícil, como canta a minha esposa, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a tua alma, quando das mágoas só restam as feridas, é nessa hora em que aparece o Salvador Jesus Cristo. Quando tudo está bem, você não nota que precisa dele. Mas quando tudo está mal, você percebe que você precisa dele. Oh, quão tolos nós somos. Nós precisamos dele sempre.
Para o próximo fôlego que vamos tomar, precisamos dele. Para a próxima decisão que iremos tomar, precisamos dele. Moisés tentou fazer sozinho. Não é por nosso conhecimento. Você pode ter conhecimento, isso não lhe ajudará. Moisés também tinha. Moisés, então, fracassado de vida, fugiu, jogou tudo para cima. Fugiu para o deserto. Agora, vem outra parte. Você, Moisés, você pensa que pode fugir do seu chamado? Não pode. Moisés estava marcado para vencer. É por isso que nós cremos em predestinação. Moisés não podia dizer, mande outro. Era Moisés. Moisés desviou, mas era ele, voltou. Quando Deus põe a mão sobre você, você não pode retirá-la de você mesmo. Porque Deus colocou o seu nome, escreveu nas mãos dele, já tenho dito isso. Uma mãe pode esquecer do filho que gerou, mas ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti, porque tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Para Deus esquecer o seu nome, só se ele perder a mão dele. Isso é predestinação. Deus escolheu alguns para adquirirem salvação por Jesus Cristo. Não é inevitável. Há algo chamando você para Deus e você irá. Jesus disse, todos aqueles que meu Pai me tem dado, virão a mim. Isso não é predestinação, não? Quem Deus deu a ele, é dele, pronto. E se você não gostou, se você acha que não está certo isso, você discuta com ele. Mas ele escolheu uns para a salvação. E Moisés era o escolhido. Agora, será que Deus escolheu Moisés só porque ele era especial e acabou com a história dele, esse assunto de escolher alguém? Não. Há um povo escolhido, seu, zeloso, de boas obras também. A vida de Moisés fala da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Porque a Bíblia não é um livro de histórias apenas. Como aconteceu com Moisés, acontece com você. Se você não se enquadra na Bíblia em algum lugar, mas a Bíblia, ela traz a sua história como um filho, como uma filha de Deus. Traz as histórias daqueles que são filhos do diabo. Em algum lugar aqui, a sua história está como uma parábola escondida. Nesse caso, a nossa história está escondida nesse ponto. Moisés fugindo e desistindo de tudo. Somos nós, quando às vezes desistimos de tudo. Quando largamos os remos e ficamos à deriva e por alguma razão não perecemos. E você sabe que quando o carro perdeu o governo e bateu e capotou e você está vivo, foi só porque Deus quis. Quando alguém do seu lado morreu e você permaneceu, foi porque Deus quis. Não há dúvidas. Deus não deixou Moisés morrer no deserto. Deus cuidou dele. Deus os fez chegar até Midian. Deus cuidou dele ali mais 40 anos. E ao final de 40 anos, ele estava em sua vida. Quer dizer, esqueceu 40 anos no Egito, agora 40 anos em Midian. E essa história de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso esqueceu. Para Deus não passou nem um minuto, porque Deus é eterno. Deus pode falar com você agora e demorar mais 20 anos para falar com você de novo. Para Deus isso não é nem nada. Deus é eterno. Deus não está com pressa. Nós somos os apressados. 40 anos esperando para encontrar Moisés. Enquanto estava Moisés pastoreando, então, no monte de Deus, Horebe, você tem vontade de subir ali? São 7 quilômetros de caminhada. Você pode alugar um camelo até certa altura, mas dos 3 quilômetros se aproximando do topo, você não pode ir de camelo, você tem que andar. Você ficará com Carlos, a irmã, a esposa do pastor César, ficou toda com Carlos nos pés, e não é fácil. A região montanhosa, pedregosa, não é um lugar bonito, não. Você quer encontrar-se com Deus? Você vai numa floresta. Pois bem, por que Horebe, o monte de Deus,
só tinha pedras. Não é um lugar bom de você ficar. Mas é que lá na solidão, então você sabe que você não tem muitas opções ali, a não ser uma: Deus. Ali Moisés se encontrou com uma sarça, um arbusto que estava queimando e não se consumia. Ele então disse: que tipo de árvore é essa? Que tipo de betume colocaram nessa árvore, nesse arbusto que ele não está se consumindo? Provavelmente uma faísca fez aquilo incendiar. Moisés era um cientista e ele se aproximou para estudar aquele fato. Mas Deus, a sua palavra, não se estuda, você deve crer nele, aceitá-lo como ele é. Então, quando Moisés se aproximou para ver o que era aquilo, uma voz disse para ele: eu sou o Deus de teus pais, os Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Eu penso que isto é o ponto mais glorioso que o homem pode chegar, ao ouvir a voz de Deus. O que isso causou naquele coração? Eu sou o Deus de seu pai, de seus pais. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Bem, o maior lugar que o homem pode chegar, como já foi dito, é aos pés de Jesus Cristo. Aqueles 5 minutos da presença de Deus fez mais do que os 80 anos de vida de Moisés. Nós precisamos da sua presença. Então ele recebeu a sua missão: eu quero que você vá até o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Ora, isso mostra para nós que se alguém de nós fosse enviado a Deus e o encontrasse hoje, sabe o que ele diria para nós? Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu estou conhecendo o que eles estão sofrendo. Se eu me encontrasse com Deus em um pedregal, o que ele me diria? Eu conheço o clamor dos irmãos que você pastoreia, o pastor Messias, ou Messias, né? Eu conheço o clamor deles. Deus é um Deus atual. Ele sabe o que acontece hoje. Eu sei o que eles estão passando, e eu te envio a eles para você libertá-los. Ele disse: como é que eu posso? Eu sou gago. Ele disse: eu serei contigo, Moisés. Ora, que esperança! Se Deus estaria com ele, o que ele podia fazer? Qualquer coisa. Qual o problema nosso hoje? É que nós não temos a segurança de que Deus está conosco. Se tivéssemos essa segurança, estaríamos de fato seguros. Ele desceu do monte, voltou até sua família e foi na missão que Deus havia lhe dado. Ele, uma mula, uma mulher com um recém-nascido, um cajado torto nas mãos, caminhando pelo deserto, indo para o Egito, fazer o quê? Invadir o Egito. Se nós encontrássemos, nós diríamos: aonde você está indo, velhinho? Ele tinha 80 anos. Onde você está indo? Onde o senhor está indo, velhinho? Então ele diria: eu estou indo para o Egito. Para o Egito? E o senhor aguenta chegar lá, uma idade dessa? E talvez ele não respondesse nada. O que o senhor vai fazer lá? Eu vou libertar o povo de Israel. Vocês pensam que havia alguma dúvida em Moisés? Ele havia se encontrado com Jeová. Se você encontra uma pessoa duvidosa, é porque não se encontrou com Deus. Ele é meio indeciso, não sabe se vai dar certo. Vai dar certo com Deus. E se não der certo, é porque deu certo. Vocês entendem? Deus tem o controle de tudo. Ele desceu seguro e foi até o Egito. E disse para Moisés, para o faraó: o Senhor diz: deixa o meu povo ir. Aleluia. Que segurança! Ele havia se encontrado com Deus. Muito bem. O problema de Moisés era a escravidão do seu povo. Não era isso?
bem, ele se encontrou com Deus e acabou com a escravidão do povo dele através do poder de Deus. Muito bem. Qual é o nosso problema hoje? Você se encontre com Deus, então você descerá do monte, irá até o seu problema e vai dizer: deixe a minha vitória vir, ou deixe o meu povo sair, ou liberte o povo de Deus. Para de atrapalhar agora, é Deus que manda. Faraó disse: não vou deixar. Então olha, virão pragas. Então haverá pragas sobre o Egito. Não é questão se você quer deixar, é para você deixar o povo ir. Não quero? Então daqui para frente você vai ver Deus brigando contra você. Você acha pouco Deus lutando nossa batalha? Eu prefiro assim do que tentar por mim mesmo. Deixe Deus fazer. Para tanto você deve cumprir aquilo que Deus disse para fazer. Ele disse que seria conosco. Uma coisa que eu observo é que Moisés estava seguro, não estava com pena de si. Eu, um velho, manda outro, Senhor, não vai dar certo não. Não, Deus disse: eu quero você, foi o que ele disse. E quando ele desceu para fazer, ele estava seguro, não havia dúvidas em Moisés. Há alguma dúvida em você? Pois aprendemos: duvide das suas dúvidas, mas não duvide de Deus. Ele desceu e foi até o faraó, e as pragas caíram, e o Egito nunca mais se levantou. O que é o Egito? Aquela grande potência caiu. Quem foi que invadiu ali? Uma grande força armada? Quem? O grande Jeová. Nós temos esse mesmo poder à nossa disposição agora. Por que não usá-lo? Como é que eu adquiro ele, então? Vou à sua presença. Bem, se eu soubesse que eu encontraria naquele monte, eu certamente venderia meu carro, pagaria meus 14 mil de passagem, e mais uns 3 mil de estadia, botava no cartão e iria lá vê-lo. Valeria a pena. Mas ele está tanto naquele monte, quanto está aqui nessa noite. Quando está em sua casa ou em qualquer lugar. Eu não preciso ir lá em Israel para conhecê-lo, porque ele disse que ele habita num alto e sublime lugar, mas também habita com contrito de coração. Então o mais alto lugar que você pode ficar é quando você está contrito. Exato. Como eu estava dizendo acerca dos anjos, quando você consegue render-se a Deus e adorá-lo, então você consegue subir à presença de Deus. Só quando você consegue se humilhar, descer. Nós não conhecíamos o caminho de ir até Deus. Estávamos confusos. Como Moisés estava confuso, tinha a teoria, mas não deu em nada, até que se encontrou com Deus. Muito bem, a graça foi que fez isso por Moisés. Não foi nada que ele fez, ele botou tudo a perder. Muito bem, em nossas vidas hoje, como seria? Nós devemos então estar em algum lugar para Deus nos encontrar. E não é você que o busca, Ele é que te encontra. Então, se você for sincero, se você realmente tentar viver para Deus, fazer, servi-lo, e você fracassar, e você tiver ainda a intenção de servi-lo, há um Monte Horebe também para você subir. Não é questão de se você vai subir, não, você irá subir. Em algum momento da sua vida, você vai encontrar-se com a sarça, porque não tem outra maneira. Um filho nasce de uma mulher, ele tem uma mãe e tem um pai. Um filho de Deus, da mesma maneira, ele tem que ter um nascimento, e esse nascimento, a mãe dele tem que estar lá. Como no caso de Deus nós não temos uma mãe, então em algum momento
momento da sua jornada, Deus se encontrará com você. É por isso que eu não posso crer num crente fraco, que hoje crê e amanhã não crê. Eu não estou preocupado com o que você vai fazer amanhã. Amanhã eu serei um crente. Eu não sei quando a você. E convido você a ser um crente hoje e amanhã. Você não sabe do amanhã, sabe do hoje. Seja um crente hoje. Me lembro de D.L. Moody, grande pregador do Evangelho, em São Francisco, pregando, e disse: eu vou fazer um convite a você. O que vocês farão a esse Jesus chamado Cristo? Pregava ele. Vão para seus lares e amanhã vocês voltem e me digam o que vocês decidirão sobre isso. Então naquela noite houve um grande incêndio em São Francisco. Centenas de pessoas morreram e o pregador ficou com a mente, se sentiu condenado, porque ele colocou para amanhã uma coisa que ele podia ter colocado e feito naquele dia. Ele se sentiu frustrado e condenado, sentiu remorso. Nós devemos decidir por Cristo hoje. Não interessa o que aconteça amanhã, não tem a ver com o que eu fiz, com o que eu vou fazer, não tem a ver com meus pecados, meus erros. Nunca foi dito isso para mim. Foi dito: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Esse mesmo D.L. Moody, ele, quando ouviu falar da graça, ele saiu lá pelas ruas perguntando: você já ouviu falar sobre a graça? O que é a graça? É isso que, independentemente de você, continua te ajudando. A graça é Deus. Certo pastor pregou uma vez. Eu queria ter mais tempo agora, mas eu tenho que encerrar. A graça tomou conta do assunto quando Moisés perdeu o controle. E é só com Moisés? Toda vez que um filho de Deus perde o controle, a graça assume o controle. Ora, se nós temos carros hoje que sabem dizer e até reduzem até parar o carro se o homem está dormindo, caminhões, quanto mais Deus não sabe tomar o controle dos seus filhos quando as coisas não andam bem. E Ele faz isto. Você é dele. Você não pode escolher não ser dele, porque você é dele. Você não pode escolher não ser filho de quem você é filho. Está no seu sangue, é o DNA. Deus tem os seus filhos na terra. Amém. Pode ser que você não seja um deles, mas que eles estão aqui, estão. Há os filhos das trevas, mas também existem os filhos da luz. Amém. E sabe qual é a maior prova de que alguém é filho de Deus? Ele ama Jesus Cristo. O profeta de Deus, William Branham, disse: mesmo se Jesus me mandasse para o inferno, eu seguiria amando Ele. Se você consegue amar Jesus até no inferno, se Ele te condenar, você é um filho dele. Você não serve a Deus porque Ele te abençoa. Você não ama a Deus porque Ele te fez algo. Você o ama porque você o ama. Porque você não pode negar a você mesmo. Negar a Bíblia é negar você. A Bíblia é a história da sua família. Então aquele pregador contava isso, que quando isso é maravilhoso, isso é a graça, porque quando no céu, vocês sabem, Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então o pregador foi para esse momento quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então antes lá, já sabia-se que haveria um pecado na terra. E o pregador falando e observando com atenção. E ele disse que se juntaram os anjos e todos ali ao redor de Deus, uma figura, é claro, observando o Cordeiro. O Cordeiro tem que ser morto para pagar os pecados da humanidade, dos meus filhos. E estava ali o Cordeiro. Bom, quem é que vai matar o Cordeiro? Quem se habilita? A fé vai matar o Cordeiro? O Cordeiro não tem pecado nenhum. A fé não podia fazer isso. Nem um anjo, nem um outro sentimento, nem uma
o pregador: alguém se apresentou para matar o cordeiro. O que nós achamos que é uma velha, gagá, ou um avô. Sabe quem se apresentou para matar o cordeiro? Disse o pregador: a graça. A graça sabia que nós precisaríamos única e exclusivamente de um sacrifício. Então, movido pelo maior poder que existe no mundo, o amor, a graça foi e matou o cordeiro. Desde então, se abriu um caminho de volta à presença de Deus. Isso foi na eternidade. Então essa graça desce esta noite aqui também para fazer a mesma coisa, para garantir que você vai chegar lá. Então a graça te dá problemas, a graça te corrige, a graça garante que você vai chegar lá. Nem que tiver que chegar sem um pé, sem um braço, sem uma mão, mas você vai chegar. Porque Jesus disse que é melhor você chegar, se sua mão esquerda te faz pecar, arranca. É melhor você chegar sem a mão esquerda no céu do que com todo o corpo perfeito e para o inferno. A graça é que arranca a sua mão. A graça garante isso. Então você não brinque com a graça. Alguém diz: havia a lei e a graça. Agora a lei passou, estamos com a graça. Melhorou, foi? A graça vai fazer o trabalho. E ela vai terminar o que começou. Ela não descansará. Até que o último filho de Deus tome a sua posição. Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela graça, Pai. Obrigado pelo seu efeito que ela causa, Senhor. A graça é como um escudo, Senhor, que nos protege. É como um capacete que não deixa a pancada tirar nossas vidas, Senhor. É como um colete à prova de balas em uma guerra, Senhor. Ó Deus, é a graça. Nós não temos nenhuma condição de adquiri-la, Senhor. Mas agradecemos tanto a Ti nesta hora, porque ela está aqui, Senhor. E qualquer um, por mais sujo que seja, qualquer pecador, qualquer ser humano tem acesso a ela, Senhor. Porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ó Deus, eu oro que esta graça não seja desprezada por nenhum dos presentes. Porque também me recordo da história daquela mãe que entrou numa casa que pegava fogo e sua pequena criança estava ali. E aquela bonita mulher tornou-se cheia de cicatrizes e feia por causa daquela criança que saiu do fogo intacta, enquanto a mãe trouxe as marcas do fogo. Ó Senhor, anos mais tarde a mesma mãe foi ver a filha que voltava da faculdade de trem, e ela estava acompanhada. Eu sei que tu sabes, Senhor, não estou dizendo a ti, mas a meus irmãos, ó Deus. E quando ela encontrou com a mãe disse: minha filha. E a filha desprezou a mãe, porque as amigas estavam apavoradas, admiradas com aquela feiura. Ó Deus, não deixe que nosso coração seja como o coração desta filha, porque neste caso, a nossa mãe feia, com cicatrizes, é o Senhor Jesus Cristo, com as cicatrizes da cruz. Não foi algo bonito, Senhor. Havia sangue, vergonhas.
um inchaço. Mas o Senhor foi ali para me salvar, Senhor. E o Senhor passou por todo esse vexame, porque foi crucificado nu. Para hoje, Senhor, eu me envergonhar de ser um cristão. Ó Deus, não me envergonho da cruz. A cruz me deu vida, Senhor. Enquanto houver fôlego em mim, Senhor, me ajude a dar testemunho de Ti, Jesus Cristo. Ajuda também meus irmãos, minhas irmãs, a não se vergonharem da mesma velha e rude cruz. Ó Deus, como já tenho pedido, nos ajude a seguir os passos ensanguentados, Senhor. É o único caminho de escape, porque o dia do mal está se aproximando, Senhor, e foi profetizado muitas vezes, Senhor. Estamos nos preparando, Senhor, para uma hora terrível, como dissestes, um tempo de angústia como nunca houve nem nunca haverá. Está se aproximando, Senhor. Ó Pai, enquanto a graça ainda está aqui e as portas estão abertas, chamando, vem, filho meu, nos concede a cada um presente aqui a entrar, Senhor. E aqueles que julgam-se dentro, considerem se estão de fato dentro, ou se estão desejando sair, Senhor, um pouco ir no mundo. Ó Pai, nos concede puxar mais o cinto de segurança, Senhor, onde estamos sentados, e firmar nossos pés no Evangelho da salvação, e ficar aqui em lugar seguro, em Tua presença. Eu oro que seja assim, e nos concede como crentes irmos adiante levando o Evangelho. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu te oro. Amém.